No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre regime jurídico administrativo, tema recorrente em concurso, necessário para compreender a lógica do direito administrativo e o próprio funcionamento do Estado. Se você tem interesse, vem comigo! O meu nome é Consuelo e aqui nós temos aulas de direito, esquemas, quiz, perguntas. Se você é estudante de direito, estuda para concurso público, para o exame da ordem ou tem curiosidade sobre esse tema, você chegou ao local certo. No vídeo anterior, nós terminamos a playlist sobre evolução histórica do direito empresarial. E esse é o primeiro vídeo da playlist sobre regime jurídico administrativo. No próximo vídeo do canal, nós vamos falar sobre os princípios explícitos no artigo 37 da Constituição. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui. Antes de mais nada, é necessário a gente saber o que é regime jurídico administrativo. Então, a palavra regime nos lembra conjunto de regras, jurídico de positivado. E o administrativo faz referência à máquina pública, à máquina estatal, à própria estrutura do Estado. Então, regime jurídico administrativo são as regras positivadas que orientam a atuação do próprio Estado. É o conjunto de regras que caracterizam o direito administrativo. E esse regime jurídico, ele possui dois pilares. O primeiro é a supremacia do interesse público sobre o privado. Significa prerrogativa, essa posição privilegiada que o Estado tem, que a administração pública tem em relação às outras pessoas, em relação aos demais entes. Por exemplo, prazos processuais ampliados, prazos prescricionais especiais, cláusulas exorbitantes, que poderiam ser consideradas ilegais se fosse entre dois particulares. A administração pública pode alterar ou cancelar um contrato unilateralmente. Um outro exemplo que a gente pode ter é a possibilidade de desapropriação da propriedade privada, de um imóvel privado. O que é isso? É a administração pública exercendo esse poder de supremacia, de poder tomar uma propriedade privada mediante indenização prévia para fazer algo que atenda o interesse da coletividade, por exemplo, a construção de um viaduto, de uma escola, de um posto de saúde. Eu posso dirigir após ter consumido álcool? Não, a gente não pode dirigir após consumir álcool, porque nós estamos colocando em risco a nossa própria vida e a vida de terceiros. Então isso é uma forma de limitação da minha liberdade individual em nome da supremacia do interesse público. Outro exemplo que a gente pode citar aqui, uma questão que foi muito polêmica e que ainda tem muita divergência, é a respeito da obrigatoriedade da vacina. A administração pública pode nos obrigar a tomar vacina? Sim. De acordo com esse princípio, a administração pública poderia nos obrigar a tomar vacina, sim. Inclusive, está previsto na lei que rege a Anvisa, que a Anvisa vai determinar quais são as vacinas obrigatórias. O que acontece é que nós vivemos num governo negacionista que preferiu usar outros métodos não comprovados cientificamente para poder combater a pandemia. Então, a administração pública que organiza a vida social, nossa vida em sociedade, ela tem uma situação de supremacia, de destaque, uma posição privilegiada em relação aos particulares e ela pode limitar a nossa liberdades e direitos individuais. E o segundo pilar que sustenta o regime jurídico administrativo é a indisponibilidade do interesse público. Esse segundo pilar, ele tem o objetivo de limitar a atuação do administrador público, para que ele não use a máquina pública como se fosse sua, para alcançar interesses particulares. Se a administração, se a população precisa de uma obra, é necessário fazer uma licitação para fazer a contratação. Isso vai garantir o menor preço, a melhor técnica e a transparência, a contratação de uma empresa de forma imparcial, impessoal. Vai escolher por critérios técnicos de acordo com as normas legais. Isso também significa que o administrador não pode renunciar a receitas. Por quê? Porque essa receita não é dele, o administrador. A máquina pública, ela pertence a todos nós. O dinheiro que a administração pública tem é fruto da tributação que nós pagamos. Nós trabalhamos e geramos essa receita que é tributada e esse dinheiro vai para a administração para que ela proporcione os serviços e bens públicos necessários para a nossa vida em sociedade. Teoricamente. Por exemplo, a organização de motociatas atende o interesse público? A compra de Viagra e de próteses penianas
Não que eu seja contra. Eu acho que as pessoas que precisam de medicamentos e de prótese, elas devem ser atendidas. Mas isso não pode ser apenas para uma pequena parcela, apenas de forma direcionada. Afinal de contas, o dinheiro é público. Se o dinheiro é público, ele deve ser distribuído de forma isonômica, atendendo às maiores necessidades das pessoas que estão mais vulneráveis. Então a gente percebe aqui que a indisponibilidade do interesse público é um poder-dever, ou seja, o administrador público ele tem a obrigação de garantir na sua atuação que ele sempre esteja visando a supremacia do interesse público e não seus interesses particulares. Vamos revisar o que nós aprendemos até agora. Regime jurídico administrativo é o conjunto de regras positivadas que orientam a atuação da máquina estatal. Ele possui dois pilares: a supremacia do interesse público sobre o privado, que são as prerrogativas que o Estado tem durante a sua atuação, e nós temos a indisponibilidade do interesse público, que é a limitação da atuação do administrador público quando ele está no controle da máquina estatal. Para você que ficou até o final, vou deixar nesse endereço aqui um kit para você verificar o seu aprendizado e vou deixar essa imagem que você pode tirar print ou você pode fazer download aqui no primeiro comentário fixado para você acrescentar no seu material de revisão. E se você gostou desse vídeo e ele foi relevante para você, não se esqueça de deixar seu like para o YouTube entender que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Esse é o nosso direito de saber, transformando o mundo através do conhecimento. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.